Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Gente amiga, estamos de volta com o nosso episódio de hoje, sábado, dia 2 de maio, podcast para divulgar informações sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol, a Série B, que é equivalente à segunda divisão do sistema aí da CBF, criado e organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. 20 clubes, um sistema de classificação com 2 times subindo, o primeiro e o segundo, já direto, sem ter que disputar o play-off, aquele mata-mata de mais 4 clubes, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, no final da temporada. Teremos a 7ª rodada hoje, na sequência, ainda faltam muitos jogos, tá? 31 partidas, 31 rodadas, e hoje o jogo é no estádio Castelão, a partir das 8h30, tá? Fortaleza recebe a equipe do Goiás, que tem alguns nomes experientes, conhecidos do futebol dentro de campo, tá? Jogadores que passaram até pelo Fortaleza, por exemplo, né? Tem jogadores que passaram pela equipe do Ceará, tá? Vejamos aqui: zagueiro Lucas Ribeiro, Ramon Menezes, o Nicolas, que jogou pelo Ceará, os meias Lucas Lima e Jean Carlos. O Lucas Lima até bem pouco tempo esteve na equipe do Fortaleza. O volante Lourenço é desfalque do Goiás, segundo informações está machucado, tá? E vamos acompanhar para ver se o Fortaleza consegue de fato deslanchar na competição. Na tabela de classificação é o segundo colocado com 11 pontos, um ponto abaixo do Vila Nova, que é o líder. E temos os 6 primeiros aqui, além de Vila Nova, Fortaleza, São Bernardo é o terceiro, está com 10 pontos, o quarto é o Criciúma também com 10, o quinto, Juventude com 10 e o sexto, o Ceará com 10. Temos aqui 4 equipes com 10 pontos abaixo do Fortaleza nessa briga. O Sport também está com 10, são 5 no caso, até porque o Sport joga amanhã exatamente contra a equipe do Ceará lá em Recife. E os artilheiros, o Ronaldo Tavares do Atlético tem 5 gols, o Everton Morelli do Botafogo de São Paulo tem 4 gols, além do Bruno Santos, que está na 3ª colocação na tabela de artilheiros aqui. Bruno Santos do Londrina tem 3 gols. Portanto, o jogo é no Castelão, 8h30, já falei, e o árbitro é André Luiz Schettino, de Minas Gerais. Tá? No VAR tem o Emerson de Almeida Ferreira, também de Minas. O jogo será transmitido aí pelo canal fechado Disney e da SPN, tá? Vamos trazer informações, antes porém torcer que o Fortaleza leve um bom público. Existe uma promoção para as mulheres pagarão apenas R$5 no estádio, tá? Um valor até, digamos, simbólico, mas que será revertido para uma instituição filantrópica, essa arrecadação com essa promoção. Esperado um bom público hoje e que o técnico Carpini mantenha, certamente vai manter aquele padrão de sistema de jogo de 3-5-2, 3 atrás, tá? Ou 3-6-1, sei lá. Há variações distintas dentro de campo, mas o futebol praticado em si ainda não despertou muito, não atraiu de fato em grande escala o torcedor do Fortaleza.
conseguindo bons resultados, é bem verdade, mas ainda não há aquela empolgação. E dentro dessa perspectiva que pode melhorar, a gente tem que levar em conta que o Fortaleza tem um elenco com limitações técnicas. Todavia é um time muito lutador, um time brioso dentro de campo, aguerrido, e essa Série B, essa segunda divisão do Campeonato Brasileiro, ela tem muito disso. Por características, os times conseguem um acesso com muito empenho, com muita força física, tá? Em campo, muita disposição, muita luta. E assim não tenham dúvidas que será até o final. Vamos agora às principais informações, reportagens, com divulgação de eventos, de jogos, e após isso nós finalizamos o nosso podcast. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece a Lei Geral da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A proposta foi de autoria do Ministério do Esporte e aprovada por ampla maioria, agora seguindo para a apreciação do Senado Federal, e, se aprovado, o texto vai ser encaminhado à sanção presidencial. Um dos pontos centrais do projeto é a autorização do pagamento de um prêmio de R$500 mil a cada jogadora que participou do torneio experimental da FIFA, que foi realizado na China em 1988, e da primeira Copa do Mundo Feminina em 91. Ao todo, cerca de 30 ex-atletas poderão ser contempladas. Essa iniciativa ela não é inédita e ela se inspira no previsto na Lei Geral da Copa do Mundo Masculina de 2014, onde premiou 51 ex-jogadores e sucessores legais dos campeões mundiais de 58, 62 e 70. Essa medida representa um reconhecimento inédito às mulheres que ajudaram a construir o futebol feminino brasileiro em um período marcado por restrições e invisibilidade. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon. A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado e o Santos vai enfrentar nada mais, nada menos do que o líder do campeonato, o Palmeiras, dentro do Allianz Parque. O jogo vai ser realizado às 6h30 da noite. E a equipe do Peixe está avaliando a participação de Neymar, que deve ficar fora do clássico diante do Verdão, principalmente por conta do gramado sintético, como revela o técnico Cuca. Eu não sei se eu vou contar com o Neymar, com o Gabigol, por conta das coisas que vocês sabem, o que eles pensam em relação ao gramado sintético, e a gente vai conversar com eles. Lógico que se a gente puder contar, a gente fica mais fortalecido. Outro que vai desfalcar o Santos é Gabigol, que não tem lesão, mas ainda sente dores na coxa, principalmente por conta do desgaste, e como o Santos tem um duelo importante no meio de semana pela Copa Sul-Americana, o Gabigol também deve ser preservado. Outros duelos do fim de semana: o Botafogo recebe o Remo no estádio Newton Santos, tem Vitória e Coritiba no Barradão, Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada, o Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético no Mineirão. No Rio também tem Clássico Flamengo e Vasco no Maracanã. O São Paulo recebe o Bahia no Cícero de Souza Marques. O Fluminense visita o Internacional no Beira-Rio, Mirassol e Corinthians no Maião e Bragantino e Chapecoense na Arena Condá. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. A FIFA confirmou que o Irã vai disputar a Copa do Mundo de 2026 e jogar partidas nos Estados Unidos, mesmo em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. A declaração foi feita pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, durante um congresso no Canadá. Of course, Iran will be participating at the FIFA World Cup 2026.
And of course, Iran will play in the United States of America. A participação da seleção iraniana vinha sendo questionada desde os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao país no fim de fevereiro, que intensificaram o conflito na região. Nos bastidores, chegou a surgir a possibilidade de substituição da equipe pela Itália, a pedido dos Estados Unidos, o que aumentou a pressão política sobre a FIFA. Mesmo assim, Infantino defendeu a presença do Irã e disse que o futebol deve servir como ponto de união. A decisão também teve sinal verde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou estar de acordo com a participação da seleção iraniana no país. O governo do Irã não se manifestou até agora e há dúvidas sobre a entrada de integrantes da delegação. Nos últimos dias, dirigentes iranianos chegaram a ser barrados no Canadá, mesmo com visto válido, o que ampliou o desgaste diplomático. Para o professor de política internacional e mestre em relações internacionais, Tanguy Bagdadi, historicamente a FIFA busca manter a política longe das competições organizadas por ela, mas o caso mostra como o futebol está cada vez mais inserido em disputas internacionais. O Irã já tinha demonstrado um incômodo, que me parece natural também. Foi feito o pedido, de mudança e a FIFA ela costuma ser muito rigorosa com relação a isso. O problema para a FIFA é que isso se torna um precedente. Então, se você muda para o Irã não jogar nos Estados Unidos, onde estava estabelecido para jogar, o que pode ser pedido para mudar por outros países, em outras ocasiões? Então, não seria a primeira vez que um país, tendo um incômodo geopolítico para jogar em outro e tudo, pediria algum tipo de mudança. Isso poderia acarretar, portanto, outras modificações. Então, essa é uma preocupação da FIFA. A FIFA ela tenta ser muito ascética com relação a isso. Aliás, a gente quase nunca ouve a FIFA falando sobre política. Conforme o professor, um dos fatos que chama a atenção é a tentativa de aproximação recente da FIFA com os Estados Unidos, em especial com Donald Trump, dando inclusive a ele um prêmio de pacificador, temendo uma interferência direta do país na Copa. Para Bagdadi, apesar da confirmação, o risco de o Irã não participar da competição não diminui. Eu acho que existe um risco real, sim, de você mexer na organização, principalmente porque existe uma chance grande, me parece, de o Irã não ir jogar a Copa. E aí fica a pergunta, se o Irã não for jogar a Copa, faz o quê? Você passaria a ter uma seleção, um grupo que teria apenas 3 países. Como é que isso se resolveria? Seria convocado, seria chamado, seria, enfim, convidado um outro país? Que país seria esse? Como é que isso poderia funcionar? Então, me parece que essa vai ser uma Copa mais tensa do que as outras, ainda mais por acontecer nos Estados Unidos da América. A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México e ocorre em meio a um dos cenários geopolíticos mais tensionados dos últimos anos. A competição vai começar no dia 11 de junho. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa. Teremos também jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrenta o Fluminense do Piauí no Presidente Vargas, o Altos versus o Tirol, às 4 da tarde. O Motoclube enfrenta o Iguatu, lá em São Luís, às 5 da tarde. Ferroviário recebe o Piauí, no Presidente Vargas, às 5 da tarde. O Sampaio Corrêa enfrenta o Maracanã, às 5 da tarde, lá em São Luís também. São os jogos aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós temos também rodada pela Série B do Campeonato Cearense. Aí Casa Crato e Casa disputam a liderança da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Demais jogos, Caucaia e Guarani de Sobral, hoje 4 da tarde. Cariri e o Crato no Romeirão, às 5 da tarde. Barbalha e Casa no Inaldão, às 4 da tarde. São os jogos do Campeonato Cearense da 2ª Divisão. Valeu, até o próximo.